e sem sombra de dúvida é um assunto que ele é amplamente defendido, tanto por Calvino como por Armínio. Esse daqui é um assunto que eles andam de mãos dadas, né, sobre a depravação completa humana e que há necessidade de uma atuação específica do Espírito Santo para que, atuando, né, no coração que outrora era réprobo, né, degenerado, um coração que antes não correspondia às coisas do Senhor, pudesse, então, corresponder em fé. A Bíblia ela é muito clara, ela fala assim, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda. Então, o ensino geral das Escrituras demonstra que o efeito noético da queda, e aqui não é de Noé, tá, pessoal, é da nous, né, da mente, atingiu tanto a parte da razão, quanto a parte das vontades, quanto o autoconhecimento do ser humano. Logo, tendo afetado o ser humano desta maneira, é impossível que ele, por si só, ele vá a Deus. E isso a gente vê amplamente. Eu trouxe 25 versículos falando só especificamente sobre isso. Eu sei que não vai dar tempo de lê-los todos, mas isso é muito amplo nas Escrituras. Jeremias fala assim, desesperadamente corrupto é o meu coração, né? Nós vemos outras partes das Escrituras demonstrando que não há um justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem possa compreender as coisas espirituais. Romanos capítulo 8, que as coisas espirituais elas não são compreendidas pelas pessoas naturais. Então isso demonstra o quê? Uma obstinação no coração do ser humano em relação à mensagem do Evangelho, e essa mensagem só de alguma maneira correspondida depois de uma atuação específica do Espírito Santo. Então, o próprio Senhor Jesus, ele fala que enviaria o Espírito Santo e ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Logo, nesse diapasão, né, nesse sentido, se a pessoa ela está nessa condição, Efésios capítulo 2, verso 1, vai falar assim, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, não havia uma liberdade, ou essa liberdade era tolhida, segundo a natureza dele. E aqui a gente precisa compreender o termo livre-arbítrio, ele é totalmente diferente daquele conceito mais simplório de vontade. Livre-arbítrio é a capacidade de corresponder às coisas espirituais dentro daquela relação da natureza da pessoa. Se ela é ainda uma pessoa que não conheceu a Cristo, não passou pelo processo de regeneração, ela não tem como corresponder à mensagem do Evangelho e à crença em Cristo, sem que haja anteriormente essa atuação da parte do Espírito Santo, convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. Então, nesse sentido, e eu posso demonstrar aqui em outros textos bíblicos também, o calvinismo ele vai afirmar, olha, não existe livre-arbítrio, primeiro, por causa da condição humana. Segundo, nós vemos também uma atuação, uma ingerência do Senhor nas atividades do ser humano. Quando, em 2 Reis, ele vai falar com Senaqueribe, ele fala que ele mesmo planejou, ele mesmo dispôs e ele mesmo executou que Senaqueribe destruísse e trouxesse juízo sobre aquelas pessoas ali. Logo demonstrando o quê? Que, ainda que dentro de uma esfera ele tenha vontade, o ser humano tenha vontade, dentro da esfera maior daquilo que a gente chama de decretos de Deus, ele precisa agir dentro dessa realidade. Então, bacana, esse é o conceito. Então, resumindo,